Olá, queridos. Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de trabalharmos mais um tema. Hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, vamos falar sobre a conquista de Canaã e um pouco sobre o deserto ou no deserto, o período de Israel no deserto. Estudiosos afirmam que o início da conquista da terra de Canaã se deu aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo, período em que, pelo comando de Josué, Israel então começa essa conquista. Falamos no último estudo sobre a queda de Jericó, que foi algo fundamental, importante para essa sequência, essa conquista que não se deu num período tão rápido. Houve um tempo, justamente com Josué, depois do período dos juízes, e ela finalizando com Davi, onde foi o auge, o ponto principal nessa conquista militar, e com Salomão, nessa outra conquista mais diplomática, de diálogo. Nós vamos ver tudo isso na sequência de nossos temas. Quero convidá-lo neste momento a curvar nossa fronte e agradecermos ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas até aqui. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia, em boas circunstâncias, podermos meditar na Tua Palavra e crescermos em graça e em conhecimento do Senhor. Dá-nos a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a conquista de Canaã no deserto. O primeiro texto que quero ler está em Deuteronômio capítulo 2, verso 3, que diz assim: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Então, esse versículo aqui já nos demonstra todo aquele período de aproximadamente 38 anos de vagueação pelo deserto, onde eles poderiam a curto prazo ter entrado na terra da promessa, a terra de Canaã, se não fosse a incredulidade, as queixas, os murmúrios, as rebeliões abertas contra Deus e contra Moisés. E Deus disse: olha, vocês têm rodeado muito, têm andado em círculo, virai-vos para o norte. Havia um período determinado ali para que cumprissem, até mesmo por questão de disciplinar, para que eles aprendessem a confiar e depender exclusivamente do Senhor. Ainda Deuteronômio 2, verso 15 e 16, falando sobre a incredulidade, diz assim: e os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Esse texto revela justamente o que nós falamos inicialmente, de estar rodeando essa montanha, andando realmente em círculos, até que toda aquela geração se consumisse, porque com 2 anos aproximadamente da saída do Egito, ele esteve ali às fronteiras da terra prometida, e Deus envia 12 espias, um de cada tribo, e somente 2 destes, Josué e Caleb, trazem um relatório favorável. Ali eles viram a fartura, a abundância, que realmente a terra manava leite e mel, uvas, e tantas diversas outras plantas, e era de encher os olhos. Mas também haviam gigantes, e o relato dos outros diz que eles diante desses homens eram como se fossem gafanhotos. E toda essa geração que deram crédito a essa mensagem dos outros 10 espias pereceram exatamente no deserto. O cuidado de Deus com o seu povo, Deuteronômio 2, verso 7 diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, cuja nenhuma te faltou. Então, apesar de estar num deserto, de vaguear 40 anos,
A mão do Senhor os sustenta, mandando o pão do céu, a água da rocha, a coluna de nuvem ou de fogo, seja para iluminar, seja para aquecer, estava sempre presente, ou até mesmo para proteger do calor do dia, como sombra, como proteção. Neemias capítulo 9, verso 19 a 21, fala mais ainda: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná que não retiraste da sua boca, e água lhes deste da sua sede. De tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, suas roupas não envelheceram, e seus pés não se incharam. Imagine no deserto toda essa geração, e Deus cuidando, protegendo, como o texto de Neemias afirma aquilo que nós falamos lá de Deuteronômio, que o Senhor lhes deu o Santo Espírito, a coluna de fogo, de nuvem, proteção à noite, proteção de dia, o alimento, o maná, o Espírito Santo de Deus, as roupas não lhes envelheceram. Então isso prova que o cuidado de Deus vai além do que simplesmente uma preocupação espiritual, é com o nosso trabalho, com nossos afazeres, com a nossa alimentação, em todas as coisas. Uma exortação a ter memória aos benefícios do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versos 1 a 2 diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos de Deus ou não. Então, apesar dessa demora, desses 40 anos para entrar na terra da promessa, ter sido por falta de fé de Israel, de incredulidade deles, esse tempo Deus utiliza ainda para os disciplinar, para que pudesse revelar o que de fato havia no coração deles. Então há uma lição, mesmo em nossos maiores fracassos, nossos maiores erros, Deus ainda trabalha para nos redimir e para nos salvar. Deus é grandioso, é tremendo. Ainda mais um texto falando sobre isso, Deuteronômio 32, verso 10 diz: achou na terra do deserto, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-os ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Ainda Isaías 63, 9 diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então isso mais uma vez prova que nas angústias deles Deus estava presente. Deus os salvou, o seu anjo também os angustiou juntamente com eles. Ele os remiu, tomou, conduziu todos os dias da antiguidade. Então, quando ele desce, Israel desce para o Egito, o Senhor desce com eles. Quando eles vai para sair do Egito, é o Senhor que os tira, é o Senhor que mostra o tempo determinado, e é o Senhor que os guia também no deserto. Assim também em nossa vida, em todos os pormenores, queiramos ou não. São relatos, aqui como nós mencionamos, da vida deles no deserto, exemplos de rebelião de diversas pessoas, a revolta de Coré, Datã e Abirão, a destruição, ali fala de 14 mil de Israel, e outros casos isolados, mostrando aqui o desdém deles pela autoridade divina, foram um dos motivos que os tornaram indignos, vamos dizer assim, aquela geração de entrar na terra da promessa. Trazendo uma aplicação para os nossos dias, muitos, mas muitos também porão em dúvida o amor de Deus e sua justiça, quando ele infligiu ali castigos para aqueles que foram rebeldes, aqueles que se rebelaram, ou até mesmo por ter que peregrinar
38 anos, ou juntando o período inicial, 40 anos, para que só depois entrasse na terra da promessa. Então isso nos mostra que tanto o amor como a justiça exige que se mostre a palavra de Deus, a palavra inspirada, que deve ser obedecida. Aqui mostra que a paga recaiu sobre o transgressor, e isso serve como aviso para outros, para que também não incorra no mesmo erro. Então, se caso Deus houvesse permitido essa falha, esse pecado aberto, essa afronta aberta, sem punição, passar sem punição, teria sido desmoralizado o trabalho de Deus, trazido desdenho ao nome de Deus, desonra ao seu nome, e finalmente muitas outras vidas teriam ou deveriam ser sacrificadas. Então houve casos, eu não vou entrar em detalhes deles, onde houve punição a um homem, ou aqui no caso 14 mil pessoas, ou outros mais de Israel, para que servisse de lição, para que outros não incorressem na mesma falha. Aqui um outro comentário dizendo que logo depois da volta ao deserto, ocorreu um outro caso de violação, de quebra de um mandamento, de uma ordem explícita de Deus em relação ao sábado, e que nas mesmas circunstâncias, né, que tornaram a culpa, o outro pecado aberto de afronta a Deus, também esse de igual modo recebeu a sentença. O anúncio do Senhor de que deserdaria a Israel, que diz que despertou a rebelião. E aqui diz o texto que alguém do povo irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do quarto mandamento. Diz que ele foi apanhar lenha no sábado durante a permanência no deserto. Isso era estritamente proibido. Deus a cada dia trazia, os mantinha com o maná do céu, e essa pessoa abertamente afronta uma ordem explícita de Deus e também recebe a igual sentença da outra pessoa que havia confrontado a Deus, levando ali, quem sabe, uma mulher para as tendas, a sua tenda e até mesmo o santuário, para profanar e para desonrar o Deus de Israel. Aqui diz o texto também que essa proibição de acender fogo ao sábado, de apanhar lenha, de cozer, não estava estendida à terra de Canaã, mas era simplesmente para aquele período, o momento que eles estavam vivendo no deserto. Então, quando estivesse estabelecido em Canaã, não se estendia isso. Então, aqui diz o texto que o ato deste homem foi uma violação voluntária, não era inocente, voluntária, deliberada do quarto mandamento. E não era um pecado cometido assim por inadvertência, por ignorância, por não ter conhecimento, mas foi por presunção, algo aberto, onde Moisés havia declarado, e foi trazido essa pessoa até Moisés, e igualmente como o outro pecado foi também punido de morte. Então muitas vezes, e talvez por não entendermos o contexto, é que nós muitas vezes questionamos, né, Deus ou o seu trato com aquelas nações, e por que hoje aparentemente é mais suave, mais tranquilo. Pode aparecer aparentemente, mas o castigo será maior. Hebreus capítulo 2 fala que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que começou, que foi demonstrada aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e chegou até nós? Seremos muito mais culpados. O próprio Cristo fala também, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, eu teria desculpa, mas agora o nosso pecado permanece, porque temos muito mais luz. Aqui fala que tanto os pecados de blasfêmia, ou também uma voluntária violação do sábado, recebeu o mesmo castigo. Até porque nós falamos há poucos dias sobre os 10 mandamentos, a primeira tábua representando o amor de Deus, e a segunda, o amor para com o nosso próximo. Não tem essa de quem é maior ou menor. Diz o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós é que dividimos, categorizamos, quem sabe um como mais ou menos importante, mas todos eles
de igual modo, ao final, se não houver arrependimento, nos levará à morte. O salário do pecado é a morte. Isso, se você for a verificar, pode ser aplicado ao terceiro, o quarto, ou praticamente a todos os mandamentos. Era algo que levaria realmente à punição de morte naqueles dias. Nós é que muitas vezes focamos só em um ponto, só olhamos aquilo que nos interessa. Então isso é muito sério. Os mandamentos todos. A Bíblia diz, Tiago 2,10, que aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto será culpado de todos. Então Deus não faz distinção. Continuando aqui ainda, nossa reflexão sobre o porquê de Israel não ter entrado, né, na negligência. E aqui quero trazer um texto para nós, o perigo da negligência, apontando para nós que aquela geração foi realmente rebelde, por isso não entraram. Eu até mencionei o texto, mas quero ler. Hebreus 2, versos 1 a 3, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, primeiramente Romanos 15, verso 4, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então olha só, tudo que foi escrito, seja do Gênesis até Malaquias, que é os escritos do Antigo Testamento, ou de Mateus até Apocalipse, que é do Novo Testamento, tudo. Paulo está escrevendo aos Romanos dizendo que para o nosso ensino foi escrito, para nosso aprendizado. Ele diz para que pela paciência e consolação das Escrituras da Bíblia tenhamos esperança. E ele fala mais ainda agora, em Hebreus 2, versos 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então, olha só, será que seremos menos culpados do que eles? Nunca. Muitos batem no peito dizendo: nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Todos nós, sem exceção, diz a Bíblia, somos salvos pela graça, como eles o foram. Noé achou graça às olhos de Deus. A salvação sempre foi pela graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, não vem de nós, é dom de Deus. Então, eu e você somos incapazes para nos salvar. A salvação é pela graça. Ele fala: convém nos atentar para isso, para essa mensagem que tem chegado, que temos ouvido para nós. Como vamos escapar? Como? Ele diz, de uma tão grande salvação, que foi inicialmente falada por Cristo e confirmada pelos que ouviram. Então nós não escaparemos. E em Hebreus capítulo 4, versos 1 a 13, fala mais: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então olha para você ver que mensagem. Ele fala do povo de Israel, temamos que nós também ficamos para trás, assim como aquela geração, porque foram rebeldes. E nós muitas vezes criticamos Israel por ter sido rebelde, até mesmo nos dias de Cristo, né, pela liderança maior, a culpa de Israel ter negado o Salvador, mas talvez fazemos da mesma maneira. Então é muito sério isso, e é preciso estar atento. Paulo diz: será que também nós venhamos ficar fora de não entrar nesse repouso, essa promessa que ele deu para nós? Ele fala: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto porque resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, olha que mensagem forte para você e para mim. Resta um repouso para o povo de Deus. Então, a entrada na terra de Canaã era algo que representava uma libertação maior, que é para os nossos dias, para a volta de Jesus. A Canaã celestial, a vida eterna. Atos capítulo 15, versos 10 a 11, falando sobre a salvação pela graça, até mencionei, mas já quero ler. Diz o texto: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre ele a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também o foram. Então ele mostra para nós que a salvação é pela graça e que não há outro meio de entrarmos a não sermos através de Cristo. E em Hebreus capítulo 10, 28 e 29 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, eu quero deixar isso como lembrete para você e para mim. Porque muitas vezes nós falamos assim: olha, nós temos vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. E aqui ele fala que, primeiramente, a salvação sempre foi pela graça. E que, se alguém quebrar a lei de Moisés, ou as orientações que estavam na lei de Moisés, no Pentateuco, naqueles livros ali, não nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos já falei que ele é atemporal, ele é para todas as gerações, para todas as épocas, qualquer local, qualquer igreja deve ou deveria estar sendo obedecido os mandamentos, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Mas ele fala que se alguém quebrantar, morre sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Eu estou falando de pecado aberto, quando não há confissão, quando não há arrependimento. Nós falamos isso. Agora ele fala de quanto maior castigo cuidar e ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança e fizer agravo ao Espírito da graça. Então será muito maior. Então que Deus te ajude, me ajude a entendermos que em nossa geração seremos a geração de maior culpa diante de Deus, porque é aquela que tem mais luz, mais conhecimento. Vamos orar. No nosso próximo tema vamos falar sobre a divisão de Canaã. Falamos um pouco sobre, claro, resumido, desse período no deserto até o início dessa conquista. A promessa também para nós, a conquista da Canaã celestial. E no próximo estudo vamos falar sobre essa divisão, como ocorreu, alguma parte sobre isso, e aprendemos mais dessa saga, dessa caminhada de Israel literal, também representando nossa conquista para a Canaã celestial. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem, e pedimos que a cada dia nos ajude nessa caminhada, a não perecermos no deserto de nossa vida, de nossas escolhas. Temos rodeado muito essa montanha, esse mundo, em busca de nossos próprios sonhos, mas que possamos aceitar o sonho que o Senhor tem para nós, que é a vida eterna, que é a Canaã celestial. Dá-nos a tua paz, a tua graça. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.